Nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um tema que particularmente o Senhor tem me incomodado há um grande tempo. Quando eu leio a Escritura Sagrada, eu encontro vários textos, não apenas um, mas vários textos que falam a respeito da busca, sobre buscar o Senhor. E nessa semana, de forma específica, lendo o profeta Amós, o Senhor me trouxe essa reflexão. Eu quero compartilhar com a igreja um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amós, capítulo 5, nós vamos expor hoje, do versículo 1 ao versículo 20. Nesse primeiro momento, farei a leitura de alguns versos, mas à medida que o texto for exposto, todos os versos serão contemplados. Amós, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. E assim diz a palavra do nosso Senhor. Mesmo assentados, eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: juntos, buscai-me e vivei. Mais uma vez, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Juntos, buscai ao Senhor e vivei. Mais uma vez, buscai ao Senhor e vivei. Para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que fez o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Agora, a partir do verso 12. Porque serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará, então silêncio, porque é tempo mau. Juntos, versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreceis o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, todo louvor, toda glória ao teu nome. E é nessa expressão de fé que buscamos tua direção para a reflexão na tua palavra. Seja o Senhor glorificado em nossa correção, em nosso conforto, em nossa direção. Em nome de Jesus, amém. O profeta Amós, ele era um pastor em Tecoa, uma pequena vila, um vilarejo que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém. Ele viveu num período, na verdade, onde Jeroboão II era o grande rei. E foi um período de grande estabilidade para Israel. O reino estava crescendo.
O reino estava se recuperando economicamente e havia uma ascensão diante de todos os povos em relação ao povo de Deus. Eles estavam vivendo um bom momento na economia, um excelente momento, mas contrapondo o seu avanço na questão social, cultural, moral, de certa forma, sim, espiritual, Israel estava indo de mal a pior. A prosperidade financeira não era uma correlação direta à vida espiritual. Eles eram medíocres espiritualmente. Lhes faltava muito para viver uma vida que agradasse ao Senhor. Amós, esse homem, não tinha o ofício de sacerdote. Ele era boiadeiro. Olha o que ele fala acerca de si mesmo, no capítulo 7, no versículo 14 e 15, ele diz assim: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. A ele foi dada a incumbência de pregar a palavra de Deus. Um homem simples, um homem que não era oficialmente um sacerdote, alguém da grande nata eclesiástica da época, mas alguém que foi tirado de atrás das ovelhas, dos bois, e ele começa então a pregar, conforme a palavra do Senhor. Um homem impetuoso, um homem audacioso, um homem que não se calou diante dos grandes e diante de Israel, um homem que pregou. E no texto que foi lido com toda a igreja nessa noite, no versículo 1, há um elemento que nos chama muita atenção. Volte seus olhos para o texto. Olha o que diz aqui no versículo 1: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós. O termo lamentação pode ser interpretado como canto fúnebre. O profeta está afirmando: eu estou levantando um canto fúnebre, eu estou antecipando o canto do dia do teu velório. E ele diz a um povo que estava em pé, ele diz a um povo que estava vivendo a sua vida, correndo atrás da economia, correndo atrás das construções de suas casas, indo de vez em quando a um templo aqui e acolá. Ele diz a um povo que ele estava agora entoando o canto, o mesmo canto que seria entoado no dia do velório daquele povo. Ele antecipa o canto fúnebre. E essa tônica, essa linguagem de canto fúnebre, ela é tão marcante nesse texto que eu encontro em outras partes. Por exemplo, aqui no capítulo 5, no versículo 16, fala que haverá pranto nas praças. No versículo 17 fala que haverá pranto nas vinhas e entre os lavradores. No versículo 17 fala assim: passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. E essa expressão, ela traz a ilustração ou alusão àquilo que aconteceu lá no Egito, quando o anjo do Senhor passou no meio do povo trazendo morte. O texto também fala no capítulo 5, versículo 18, a respeito de um dia de trevas. Fala no versículo 19 a respeito de destruição e morte, de tragédia nacional no versículo 20. No capítulo 8, versículo 3, vai falar de cadáveres espalhados por toda a cidade. No versículo 8 do capítulo 8, vai falar de um luto nacional. E no versículo 10 do capítulo 8, vai falar a respeito de amargura e lamentação. Em outras palavras, velório, morte, dor, lamento. E esse canto fúnebre, num certo momento, ele é interrompido por algumas notas aparentemente dissonantes. Aparentemente, porque o canto conduz todos à tristeza e à angústia apenas. Mas de repente, pela graça de Deus, nós, o povo de Israel, e nós conseguimos ouvir aqui algumas notas que ressoam vida e misericórdia. Porque no meio dessa acusação, no meio dessa palavra condenatória, Deus traz também uma palavra de esperança.
Deus traz uma palavra de esperança que é resumida pelo seu refrão: buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai o bem e não o mal, para que possas viver. Buscai ao Senhor e vivei. Essa é a expressão que aparece por 3 vezes aqui no texto. Eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, para o verbo buscar. Buscai-me. Buscai-me. Perceba que quem está falando isso é o Deus Yahvé. É o Deus do pacto. É o Deus que vai ao encontro do seu povo, salva esse povo através do seu Filho. É o Deus que se revela, é o Deus que fala, é o Deus que alcança, é o Deus que transforma, é o Deus que santifica, é o Deus que age em favor do seu povo. Mas por um instante, o Deus do pacto, o Deus da aliança, olha nos olhos do seu povo e diz: buscai-me. Buscai-me. E aqui, irmão, eu trago um esclarecimento. Não estou falando de uma busca para a salvação. Não. O texto bíblico é claro. O povo que conhece o Senhor é convocado a buscá-lo sempre, com intensidade. Para ser salvo, não. Mas para viver uma vida diferenciada, para viver uma comunhão diferenciada, mais aprofundada. Buscai-me. É o Senhor que convoca o seu povo, e essa mensagem é uma mensagem tão simples, mas tão clara na Escritura Sagrada. Creio que você conhece, 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo de Deus é o povo que busca a face desse Deus. Creio que você conhece Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, que diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, buscai o Senhor. Nós, povo do Senhor, precisamos buscá-lo. Mas eu conheço muito a teologia. Eu conheço muitas histórias da Bíblia. Já sou da igreja há tanto tempo. Buscai o Senhor. Nunca chegaremos ao limite de conhecimento que nos dará a justificativa de que eu não preciso fazer mais isso. Buscai sempre ao Senhor. Nós não buscamos um Deus que se faz escondido para os seus. Nós não buscamos um Deus que se faz escondido. Nós buscamos um Deus que se faz, que se revela, que se mostra intencionalmente para o seu povo. Um Deus que se dá a conhecer para que eu e você, nós vivamos laços de amor com Ele, em intimidade, comunhão e aprofundamento nessa comunhão. Meus queridos, o verbo é buscai-me, diz o Senhor. Mas o texto traz uma curiosidade para mim e para você. O texto diz para a gente onde nós não devemos buscar o Senhor. Olha, por favor, o versículo 5. Onde eu e você, no caso Israel, não deveria buscar o Senhor. O texto diz assim: porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Cada um desses locais mencionados aqui tem uma importância histórica e até mesmo espiritual para o povo de Israel. Betel foi justamente o lugar onde o antepassado Abraão edificou o primeiro altar. Betel foi justamente o lugar onde Deus apareceu a Jacó, e Jacó disse: o Senhor está aqui, e foi Jacó que deu esse nome Betel, que significa casa de Deus. Gilgal
Gilgal é um lugar que o povo de Israel passou diversas vezes ali. Por exemplo, foi ali em Gilgal onde começou a base das operações para a entrada na terra prometida. Foi em Gilgal onde eles colocaram as 12 pedras, memorial daquilo que Deus havia feito e daquilo que Ele faria no meio do povo. Foi em Gilgal que o povo então circuncidou-se. Foi em Gilgal onde eles celebraram a primeira festa da Páscoa em terra prometida. Então essa terra também, ou esse lugar, essa geografia era importante para o povo. Berseba ali haviam alguns poços de águas, que tanto Abraão como seu filho Isaque usaram. Resultado, nos tempos de Jeroboão, profeta Amós, o povo ia para esses lugares. Para quê? Para adorar a quem? A vários. De Jeová a Baal e a outros. Lugares que têm um histórico de presença de Deus foram transformados em lugares de perdição, porque havia de tudo ali, menos adoração ao verdadeiro Deus de forma pura e sincera. E Deus está falando: não me busquem onde vocês construíram uma falsa religião, não me busquem em templos feitos por vocês, nesses altares nos altos, não me busquem por meio dessas estruturas, não me busquem por meio dessa falsa religião, porque eu não estou aí. Nos dias de hoje, nós percebemos que os homens não são diferentes, constroem sistemas religiosos, constrói enormes templos, constrói liturgias e liturgias variadas, e as pessoas vão, elas cultuam, adoram, levantam as mãos, sentem arrepios, choram, mas na verdade, no final das contas, quem está sendo adorado ali? Na grande maioria das vezes, é o próprio homem, a própria sensualidade, o desejo, a vontade, os sonhos. Quem está sendo adorado ali? O Senhor fala: não me procurem em Betel, não me procurem em Gilgal, não me procurem em Berseba, porque eu não estou ali. Eu imagino que o judeu, ouvindo essa palavra através do profeta Amós, ficaria escandalizado: mas Deus, o Senhor não está lá, o Senhor sempre esteve lá. Não estou, não estou. Me procurem onde eu estou. Onde o Senhor está? Devemos adorar o Senhor conforme Ele mesmo instituiu. Adoração não é criação do homem. O culto não é invenção da igreja presbiteriana. Cantar, adorar, confessar, ouvir a palavra não é invenção nossa. Isso é bíblico. Como eu adoro o Senhor, passa pelo pressuposto que eu entendo como Deus quer ser adorado através da Escritura Sagrada. E sumariamente, eu entendo isso a partir dos primeiros mandamentos dos 10. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Eu aprendo que a adoração é exclusiva, somente o Senhor deve ser adorado. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. A adoração deve ser em espírito e em verdade. Deus não deve ser adorado por meio de obras humanas. E o próprio salmo que nós cantamos aqui vai falar muito bem a respeito disso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E nos textos seguintes, se eu não me engano, a partir do verso 6, vai falar que os ídolos deles são obras de mão de homens. Tem olhos e não veem, tem bocas e nada falam, tem pés e não andam, tem nariz e não cheiram, porque nada são, e tornam-se semelhantes àqueles que os fizeram. O Senhor deve ser adorado conforme Ele instituiu. E, segundo os mandamentos, o quarto, o Senhor até mesmo prescreve o dia de sua adoração. Shabat, o dia do descanso, é o dia que Ele reservou para que o seu povo pudesse de forma intencional adorá-lo de todo o seu coração. O domingo, meus queridos irmãos, estar aqui, ao mesmo tempo que é privilégio, é sim um cumprimento, é uma obediência à palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus. Domingo, o dia do Senhor, não deve estar em nossos corações conforme a disponibilidade da nossa agenda. No dia que eu quiser, no dia que eu estiver bem, eu vou. Não. É palavra do Senhor. Então a adoração a Deus é feita
conforme aquilo que Deus mesmo instituiu para todos nós. Resultado, existe hoje muitas manifestações religiosas na qual o Senhor não está. Existe muita música religiosa na qual Deus não é adorado. Existe muito púlpito na qual o Senhor não está. Existe muito ajuntamento na qual o Senhor não está. E assim era com Israel. Eles viviam uma religião sem Deus, que é a ausência fatal do Senhor. Porque onde o Senhor não está, ali há morte. Ali há morte. Onde o Senhor não está, seja na sociedade, seja no Estado, seja na família, seja na religião, seja até mesmo na questão pessoal. Onde o Senhor não está, há morte. Isso nos leva ao versículo 6. O versículo 6, mais uma vez, nos lembra o canto, toque de vida de Deus. Diz assim, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Eu quero ressaltar agora o verbo viver. Buscai o Senhor e vivei. Perceba que aqui é uma relação de causa e consequência. Buscar o Senhor, inevitavelmente, me levará à vida. Quando os meus relacionamentos estão moribundos, quando a minha casa está moribunda, quando a minha vida como um todo está moribunda, eu preciso analisar, há Deus ali? Porque se há Deus, há vida. Onde há Deus, há vida. A vida nos relacionamentos, a vida na família, a vida na sociedade, a vida de forma justa, mas há vida. Mas onde falta Deus, a morte de toda a estrutura social, a morte de tudo. Afinal, o Senhor é aquele que dá vida até mesmo aos ossos secos. Ele tem poder para isso. Meus queridos, se você hoje está aqui e tem vivido situações onde aparentemente você está em ossos secos, saibam disso. Deus, Ele traz vida, até mesmo quando para mim e para você não há esperança. Ele traz vida ao sepulcro, Ele dá vida eterna ao homem natural que antes estava morto em seus delitos e pecados. Ele é o Deus da vida. O que o homem chama de vida, muitas vezes Deus tem chamado de morte. Muitas vezes aquilo que eu e você, nós denominamos vida, é apenas um buquê de rosas mortas, aparentemente esteticamente belo, aparentemente exalando vida, mas essencialmente morto. Quantas vezes nós nos convencemos de que estéticas familiares, estéticas estatais, estéticas institucionais, estéticas relacionais estão cheias de vida, quando na verdade é apenas um buquê de rosas mortas. Aparentemente vivo, mas essencialmente morto. Buscai-me e vivei, porque onde o Senhor está, há vida. Há vida. Eu quero viver vida nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha relação com meus filhos, no meu trabalho. Eu quero viver vida por onde eu passar, porque se eu sirvo a um Deus, que é o Deus da vida, é inevitável que eu experimente disso e transborde de vida. É inevitável. E a pergunta que eu volto a fazer para os irmãos é: onde Deus está? E olha o que o texto fala, versículo 7 e versículo 8. Vós, que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Olha o verbo, procurai o que faz. Faz o quê? Faz o 7 estrelo e o Órion. 7 estrelo é um conjunto de estrelas conhecidas atualmente como M45 na constelação de Touro e é visível ao olho nu. Órion no hebraico, Kelsil, é um nome de uma constelação formada por quase 80 estrelas. Quase 80 estrelas e também visíveis ao olho nu. Olha que interessante.
procurar aquele que fez as estrelas, aquele que chama as estrelas pelo nome. Quando eu e você, hoje nós temos tecnologia que nos ajuda a ver as estrelas de uma forma diferenciada. E quando você e eu, nós temos o privilégio de olhar para os céus e contemplar a grandeza de Deus por meio de sua criação, isto é, as estrelas, alguns sentimentos podem transbordar em nossos corações, como sentimento de imensidão, algo grandioso, algo incalculável, que os nossos números não são suficientes para expressar, porque é grande, é gigantesco. E o profeta está conduzindo ao povo uma reflexão: procure o Senhor que fez as estrelas e a chama pelo nome, procure por Ele, procure esse Senhor. O versículo continua: que torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite. Procurem o Senhor, aquele que tem autoridade sobre toda a natureza, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Seu nome, o nome pactual, Yahvé, Senhor é o seu nome, procurem por Ele, porque naquela época, eles olhavam para o monte, identificavam que o Deus daquele monte era X, Y, mas o profeta está conduzindo o povo: olhem para além das montanhas, olhem, vejam aquele que não se pode conter, aquele que não pode ser circunscrito a um templo, aquele que o homem não pode domar, aquele que o homem não pode manipular, aquele que o homem não pode subjugar, aquele que o homem não pode coagir, aquele que o homem não pode escravizar. Esse é o seu Deus, grande em força, forte em poder. Esse é o seu Deus. Procurai aquele que fez os 7 estrelas, procurai esse que tem o poder sobre o domínio sobre as águas, procurai por esse. Meus queridos, onde está o homem nessa relação? Israel naquela época estava, conforme Amós, versículo 7 do capítulo 5, eles estavam transformando a retidão em amargura. Os homens estavam, versículo 7, transformando a justiça em lixo. Eles estavam e odiavam aqueles que apontavam o erro, Amós 5:10. Eles odiavam a verdade, Amós 5:10. Eles oprimiam o pobre, Amós 5:11. Eles afligiam o justo, tomavam suborno e rejeitavam os necessitados, Amós 5:12. Onde está o homem aqui? O homem está usando toda a sua força, todo o seu ímpeto, todo o seu amor, toda a sua paixão para não procurar o Senhor, mas procurar satisfazer as suas próprias vontades. E onde está Deus aqui? O Deus, o Supremo, que não pode ser dominado, o Deus que se apresenta ao seu povo, está dizendo: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. E aqui nos leva à terceira expressão do texto, tom de vida. No versículo 14, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Aqui nós temos questões éticas. Questões éticas. Alguém que está na presença do Senhor, alguém que é cheio do Senhor, naturalmente agirá na sociedade, na relação com o próximo, sendo alguém justo, honesto, bom. E o Senhor nos ensina: busquem aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo, aquilo que manifesta a minha vida na sua vida, aquilo que manifesta a minha presença na sua existência. Busquem, vivam de forma íntegra e piedosa. E ele completa: assim estarei com vocês. Qual é a marca da presença de Deus no meio do seu povo? Alguns diriam: a marca da presença de Deus no meio do seu povo são os sinais, prodígios e milagres. Qual é o sinal, conforme o texto aqui, da presença de Deus no meio do seu povo? Quando o povo cheio dele, de forma santa e piedosa, começa a agir de forma honesta. Aquele que era corrupto não é mais corrupto.
Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era iracundo agora é um homem pacificador, uma mulher pacificadora. Aquele que antes estava nos seus pecados e amava os seus pecados e buscava os seus pecados, agora está lutando contra o pecado e buscando a presença de Deus, e de forma viva, manifestada aos olhos de todos, esse homem, essa mulher, esse servo tem buscado o bem e não o mal. Foram muitos os sinais, meus queridos, que Deus trouxe a Israel. Muitos os sinais. Sinais de seu descontentamento, sinais de sua tristeza, sinais de sua repulsa em relação ao pecado do povo. Por exemplo, a Bíblia fala aqui em Amós que Deus enviou vários sinais para eles. Deus não deixa o seu povo no pecado sem saber que está no pecado. Deus envia vários sinais. Deus fala para o seu povo que ele estava descontente com eles, enviando fome, enviando seca, enviando crise na agricultura, enviando pestes e doenças. Entretanto, a nação não reconhecia que aquilo era sinal do descontentamento de Deus. E no capítulo 4, de onde eu estou afirmando isso, no capítulo 4, no versículo 6, 8, 9, 10 e 11, a cada sinal de Deus, sinal social, maldição social, que recai sobre o povo, a cada um destes, Deus fala: contudo vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a fome, vocês não se converteram a mim. Eu enviei o caos, e vocês não se converteram a mim, porque tudo isso foi alerta para vocês, para que vocês pudessem se arrepender. Resultado: pouco tempo depois de Amós finalizar sua mensagem, sua pregação, houve a ascensão do Império Assírio, sob domínio de Tiglat-Pileser III. E depois disso, em 722, Salmaneser V invadiu o reino do norte, subjugou o povo, conforme a palavra de Deus. O povo não se arrependeu dos seus pecados. Onde está o Senhor? Buscai o Senhor. Buscai o Senhor em espírito e em verdade. E aqui, meus irmãos, eu entendo que todos nós, em algum grau, em alguma medida, nós falhamos na busca. Não se trata de busca para ser salvo. Se trata de salvos que buscam. Salvos que buscam o Senhor em oração. Salvos que buscam o Senhor em leitura bíblica. Salvos que buscam o Senhor no culto, em comunhão com os irmãos. Salvos que buscam intencionalmente. Nós falhamos em amar o Senhor acima de todas as coisas. Veja que a questão é bem profunda. Nós falhamos, não há nós força para buscar o Senhor, nós necessitamos da graça para viver na graça. Nós falhamos, o povo buscado precisa buscar, o povo amado precisa amar o Senhor com intensidade. E quando eu olho para a cruz de Cristo, vejo o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, se entregou por nós. Quando eu olho para Cristo, eu vejo que Cristo é o acorde de vida na minha música, no meu lamento, da minha existência. Ele é o acorde de vida, porque através dele eu ouço Deus falando comigo, dizendo: buscai-me e vivei. Ele é aquele que foi levantado, e todos aqueles que olham para Ele recebem vida, todos aqueles que creem nele recebem vida. Cristo Jesus é o acorde de vida que muda a tônica da canção da nossa vida. Busquemos o Senhor, porque Ele pode transformar nosso lamento em júbilo. Busquemos ao Senhor em adoração, busquemos ao Senhor, queridos, e de forma prática, que amanhã, na sua segunda-feira, você tenha a ousadia e a coragem, nós tenhamos a ousadia e a coragem de desligar a televisão, deixar de lado o celular, largar um pouco as coisas da vida e buscar a presença do Senhor. Oração, leitura bíblica. Queridos, não existe segredo para a intimidade. É isso. Que amanhã, eu e você, nós vivamos mais uma vez arrependidos de tudo aquilo que afasta o nosso coração do Senhor. Que amanhã e todos os demais dias, eu e você, vivendo conforme a palavra de Deus, nós busquemos
enquanto se pode achar, busquemos com intensidade, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, busquemos com lágrimas, confissões, busquemos sempre e também com muita alegria, aquele que se permite ser achado. Ele removeu o véu. Nós não buscamos um Deus que se faz desconhecido, buscamos um Deus que se revela em Cristo Jesus. Buscai e vivei. Que assim seja.